Paz do Senhor. Uma palavra para a nossa meditação nessa tarde. Livro de Salmo, capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando diz que nós não devemos assentar à roda dos escarnecedores, não devemos se misturar com as coisas que não agradam ao Senhor, se envolver com fuxico, com fofocas, com contenda, com nada disso, pois tem corrompido muitos homens e mulheres de Deus. E muitas vezes nós se afastamos da palavra de Deus e recorremos a um grupo de pessoas e que muitas vezes tem criado contenda, confusão, mentiras, disse-me-disse. E aí o nome do Senhor tem sido muitas vezes escandalizado, até mesmo dentro das igrejas, grupo de pessoas que se forma para se levantar contra o homem, contra a mulher de Deus, com fuxico, com contenda, e ali é onde a palavra do Senhor nos fala que é a roda dos escarnecedores, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando a palavra do Senhor fala ímpio, ele está se referindo às pessoas que têm se contaminado com as coisas desta vida, que têm deixado de lado o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para falar mal do seu irmão, para falar mal de pastores, para falar mal de obreiros, para falar mal de igrejas, para falar mal de cantores e pregadores, e assim eles se reúnem para falar mal da vida dos outros, e muitas vezes esquecendo da sua própria vida, e nessa caminhada em que eles se colhendo a vida dos outros, esquecem de falar do amor de Deus, esquece da sua própria vida. Enquanto isso, o tempo que eles se reúnem nas rodas dos escarnecedores e que muitas vezes tem escarnecido o Espírito Santo de Deus, tem escarnecido a palavra de Deus, tem criado escândalo, o nome de Jesus tem sido escandalizado na vida dessas pessoas que se dizem ser cristão, se dizem ser crente. O nome de Jesus tem sido escandalizado e coisas terríveis tem acontecido no meio evangélico. E as pessoas muitas vezes acham que esse versículo é para os ímpios, para aqueles que nunca aceitaram Jesus. Na verdade, essa palavra vem para mim e para você, que já conhece Jesus, conhece a palavra, conhece o evangelho de Cristo, e nós viemos ter mais cuidado, deixar de sentar na roda dos escarnecedores, né? Deixar de estar junto com os escarnecedores e procurar se reunir com homens e mulheres que realmente têm buscado de Deus a sua salvação e tem também buscado ajudar pessoas para ser salvas nesses últimos dias. Estamos vivendo, irmãos, últimos dias nessa terra. É tempo de nós se convertermos verdadeiramente, abandonarmos os nossos pecados, olharmos mais para nossas vidas, deixarmos o mundo de engano em que muitas vezes as pessoas têm vivido, achando que está indo para o céu, achando que é salvo, tocando em um, tocando em outro, tocando na igreja, esquecendo da sua própria vida. É tempo de nós começarmos a buscar a Deus de verdade, se converter verdadeiramente e começar a clamar pelas pessoas, clamar um pelos outros, como a palavra do Senhor nos ensina, procurar meditar mais na palavra de Deus e absorver ela para dentro de nós, que também não adianta ler somente a Bíblia, mas não meditar na palavra de Deus. É tempo de nós absorvermos a palavra do Senhor, guardarmos em nosso coração aquilo que o Senhor deixou para nós se proteger do pecado. Nós não devemos se proteger, né, da palavra, não, do evangelho de Cristo, não, das doutrinas de Cristo, não. Devemos se proteger do pecado, lutar
contra Satanás, lutar contra o mundo, lutar contra o pecado, não lutar contra o homem ou contra a mulher, não lutar contra a igreja, não lutar contra pastores, não lutar contra irmãos. É tempo de nos convertermos verdadeiramente e deixar Jesus fluir em nossas vidas. Jesus está voltando e muitos irão ficar com suas fofocas, com seus disse-me-disse, com suas mentiras, com seus enganos, muitos que até usam a palavra do Senhor para se esconder por detrás dela e muitas vezes aparenta ser crente, tem aparência de crente, tem aparência de servo, mas não é servo, é só aparência. Como diz a palavra do Senhor, devemos andar sendo verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A palavra do Senhor no livro de Salmo 1, o Senhor já nos adverte a se afastar da roda dos escarnecedores, irmãos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não ande segundo o conselho dessas pessoas que estão perdidas e estão botando outros a perder. Cuidado com conselhos de muitos, cuidado. Procure se aconselhar dentro da palavra de Deus. Procure buscar conselho com Jesus. Jesus é o único conselheiro que não falha e nunca vai te dar conselhos errados. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nesses últimos dias nós viemos vigiar com os falsos cristãos, pois há muitos lobos no meio das ovelhas, disfarçado, dizendo ser cristão, dizendo ser crente, enganando e sendo enganado. E muitos estão seguindo essas pessoas que viemos estar vigilante. Quando você vê alguém falar mal do seu próximo, falar mal do seu irmão, quando alguém te chamar para tocar em nomes e falar e se levantar contra a igreja e contra pastores, independente de quem seja a igreja, se afaste dessa pessoa, porque Jesus está voltando. E pode ser que nessa hora o Senhor te pegue de surpresa e você perca a tua tão sonhada salvação. E você perca esse tempo tão precioso que você gastou lutando para se manter no pé de Jesus. Ou seja, você gastou, não, você ganhou o seu tempo, você ganhou noites de oração, você ganhou dias de jejum, dias de consagração, você ganhou dias de sacrifício, você ganhou dias de estar na igreja mesmo sem poder, dias de estar meditando na palavra, muitas vezes ocupado na correria, mas você meditou na palavra, você jejuou, você orou, você clamou, você ganhou. Então não perca tudo isso que você ganhou, porque tudo há uma recompensa, e a recompensa vem do Senhor. Se afaste-se dos falsos profetas, afaste-se dos falsos pastores, dos falsos cristãos, falsos crentes têm escandalizado o nome do Senhor, e por causa dessas pessoas, muitos têm se afastado da presença de Deus, e muitos não querem mais nem visitar a igreja por causa dessas pessoas. O nome do Senhor tem sido escandalizado na terra por causa de muitos crentes, mas que nós não viemos estar na lista dos daqueles que se escandalizam e daqueles que escandalizam o nome de Jesus, que viemos estar em vigilância. Jesus está voltando. Aqueles que puderem vigiar mais, vigiem mais, ore mais, busque mais, clame mais, desça mais na presença de Deus, seja mais humilde, seja mais pequeno, nunca queira ser grande. Nunca queira ser grande, seja como a criança. Em que sentido? Uma criança do coração puro, espírito reto na presença do Senhor. Não é criança para fazer meninice, não é criança para fazer coisas desagradáveis ao Senhor, mas uma criança que honra a palavra de Deus, que obedece, que confia inteiramente, que é totalmente dependente de Jesus. Seja totalmente dependente de Jesus, seja totalmente dependente dele. Ele é o teu conselheiro, ele é o teu amigo. Sente-se na roda dos santos. Os santos têm exemplo a te dar. Sente-se, busque conselho aos santos. Se você não sabe quem é esse que você pode buscar conselho, vai para o joelho, vai para a Bíblia. Pergunta para Jesus. Jesus ainda fala na terra, Jesus ainda revela, Jesus ainda mostra na terra. Ele é um Deus todo-poderoso, ele nunca mudou e jamais mudará, ele continua sendo o mesmo. Igreja do Senhor, viemos estar em vigilância, Jesus está voltando, vamos estar prontos para o arrebatamento. Amém.